Vamos falar de Tomás de Aquino, começando por falar da sua vida, dos seus estudos, dos seus escritos, e depois tentar caracterizar o âmbito do seu inquérito político, dos seus estudos políticos, que começam pelo estudo da natureza humana, da alma humana, das virtudes que a aperfeiçoam, e depois dos preceitos da lei natural e da consciência, para daí chegar às conclusões que ele retira sobre a lei, o governo e também os limites da vida política. Então, o filósofo que vamos falar hoje é, curiosamente, um teólogo, Tomás de Aquino. Mas dele herdamos ideias fundamentais, como a ideia de relação entre a vida política e a natureza humana, na qual se baseia em última instância a Declaração dos Direitos do Homem, a ideia de comunidade e uma certa ideia de lei. Bom, os estudos políticos de Tomás de Aquino, no entanto, começam e terminam em lugares diferentes daquilo a que nós estamos habituados. Em primeiro lugar, o programa da política realista está entranhado em nós, de tal maneira que tendemos a pensar que a filosofia moral não é um bom ponto de partida para começar a nossa investigação política. Esta ideia, a ideia de começar pela filosofia moral para chegar a retirar conclusões políticas é, hoje em dia, uma ideia que parece profundamente ingênua. Em segundo lugar, porque a política moderna implica, em geral, um grau maior ou menor de separação entre a religião e o Estado, o estudo da política parece uma disciplina que deve ser conduzida sem referência ou sem necessidade de fazer nenhuma referência à teologia ou a nenhuma das coisas que a teologia investiga. Ora, esta visão é totalmente estranha a Aquino. Aquino é normalmente apresentado como uma espécie de discípulo cristão de Aristóteles, e os conceitos que ele usa, as questões que debate, as soluções que sugere, estariam em conformidade ou sempre em diálogo com Aristóteles. Isto é verdade, mas é preciso acrescentar que não há uma solução de continuidade natural. É consensual, é quase uma trivialidade, dizer que há descontinuidades muito importantes que se refletem não só nas diferentes propostas políticas de um e do outro, que conduzem o inquérito político de maneira diferente, mas também são resultado da resistência em adotar a filosofia de Aristóteles nas universidades medievais, que Aquino teve que ultrapassar, dadas as evidentes diferenças entre um filósofo pagão e um teólogo cristão. Mas para além do problema da conciliação entre ideias éticas e políticas gregas com as ideias bíblicas, as indicações de Aquino, para os seus inquéritos, estão marcadas por uma ordem de tensão, quer dizer, a tensão entre a razão e a fé. Tal tensão ou conflito potencial decorre, antes de mais, do que era a interpretação canónica, a interpretação convencional de Aristóteles entre os filósofos medievais, sobretudo muçulmanos e judeus. Estes filósofos achavam que havia uma profunda incompatibilidade entre as verdades da fé e as verdades da razão. Quer dizer, o mundo era eterno, como dizia o filósofo, ou tinha tido início na criação do nada, feita por Deus no Gênesis, relatada no Gênesis. Ou a virtude mais elevada era a magnanimidade, a generosidade, ou era a humildade. Resta constatar que o motor imóvel de Aristóteles está muito longe de ser o Deus providencial cristão que vê o coração dos homens. Portanto, entre a humilde obediência da fé e a razão que não consegue provar, e às vezes nem consegue compreender aquilo de que fala a fé, que são mistérios, parece que há uma oposição e que os argumentos da filosofia e da ciência não têm nada a ver com os argumentos não racionais da religião ou da fé. E este era o sentimento prevalecente. Face a esta tensão, a solução de muitos discípulos medievais de Aristóteles era defender que havia duas verdades. Uma verdade espiritual e uma verdade racional. Uma espiritual e mística e outra argumentativa, baseada na investigação sensível, na experiência, na razão. E que essas investigações correspondiam duas atitudes, a tal atitude de
humilde obediência da fé e a de livre empreendimento, de inquérito livre racional. É preciso dizer que Aristóteles era pouco conhecido no Ocidente diretamente. Quer dizer, o que se conhecia até Aquino era traduções conservadas no mundo muçulmano. É Aquino, pela primeira vez, que se resolveu a encomendar a um académico, a um especialista em línguas, William de Morbecque, a tradução para latim das melhores versões gregas que ele conseguia encontrar no Oriente Muçulmano. E, portanto, o primeiro problema com que Tomás de Aquino teve que se bater era perceber se, e até que ponto, os ensinamentos da filosofia de Aristóteles eram realmente incompatíveis com a fé, como julgavam os outros aristotélicos, e deviam, portanto, ser simplesmente rejeitados como heréticos, como sustentava a maioria dos professores da Universidade de Paris, discípulos de Agostinho. Mas também ele tinha que provar, e do seu ponto de vista, isso era até o mais interessante, o mais importante, se Aristóteles o podia ajudar com argumentos racionais no seu inquérito teológico. Se a própria fé podia beneficiar dos argumentos do filósofo. Ora, a resposta favorável ao otimismo de Tomás de Aquino no que toca à confiança da razão, a razão e a fé têm a mesma origem, Deus, anima o seu inquérito filosófico e teológico e traduz-se na sua abordagem política e ética. Para ele é claro que, uma vez que têm a mesma origem, em vez de incompatibilidade, a razão há de ser para a teologia uma espécie de escada que aproxima das verdades reveladas por Deus e que permite constatar algumas verdades de fé, e o inverso também é que às vezes a filosofia beneficia de saber o resultado final das suas investigações racionais, evita que caia no erro. Ainda assim, aquilo que distingue as investigações de Aquino e de Aristóteles é mais profundo do que o choque entre umas teorias sobre como é que o mundo começou ou se sempre existiu. Com efeito, em Aristóteles não se coloca sequer o problema da articulação entre ética e política. Quer dizer, são parte do mesmo inquérito. São dois manuais para a mesma disciplina. Para Aristóteles, a realização plena do ser humano dá-se na polis, o que é bom, é justo e não é de modo nenhum separável da esfera política. Enquanto para Aquino há uma diferença fundamental, não uma separação completa, nem uma incompatibilidade, entre a vida moral e os fenómenos especificamente políticos. Essa separação tinha origem na injunção bíblica de dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, que já tinha sido trabalhada pelos seus anteriores, mesmo por Agostinho, mas Aquino, o otimismo racionalista de Aquino leva muito mais longe. Ele pensa que o bem do ser humano e a sua realização deixaram de estar indissociavelmente ligados à comunidade política. Portanto, o homem não é essencialmente feliz nem bom na cidade, no sentido clássico do termo, mas é bom e feliz se apontar para a transcendência. O seu fim último é Deus e encontra felicidade nesta vida na medida em que se aproxima, consciente ou inconscientemente, de Deus. Tal distinção significa que não significa, claro, que não haja nenhuma relação entre a vida ética e política ou a vida ética e política e a vida religiosa, mas significa que, ao arrepia do que nós tendemos a pensar, a política não tem completa autonomia, quer dizer, não pode deixar de ser avaliada por uma referência que é mais alta e mais profunda que a política e que é a moral ou a teologia, ou pelo menos a teologia natural, quer dizer, aquilo que o homem pode saber sobre a origem do cosmos pela sua própria razão, e que agora são chamadas a tomar um papel central na investigação. Mas o resultado deste apelo à teologia, digamos assim, curiosamente é uma grande liberdade de inquérito racional em face da teologia.
assim como o teólogo não pode razoavelmente esperar que só pela razão se compreendam os grandes mistérios da fé, o teólogo também não pretende deduzir da sua teoria nenhum regime político concreto. Os regimes políticos são coisas transitórias, mudam, são de acordo com os tempos e com as circunstâncias, e portanto, embora exijam, todos obedeçam aos princípios básicos da moral, é preciso não levar longe demais a subordinação à comunidade política. Ora, esta confiança na razão, essa ideia de que o homem tem valor, independentemente da sua pertença a esta ou aquela comunidade política, influenciam a cultura do Ocidente durante séculos, até hoje, e explicam porque é que os cristãos, os católicos em especial, se sentem profundamente confiantes na capacidade da razão para estudar a ciência e a realidade material, enquanto no mundo muçulmano e no mundo dos judeus continua a haver uma enorme desconfiança e a ideia de que é difícil uma pessoa manter a sua fé e fazer uma investigação racional. Quem era Tomás de Aquino? Tomás de Aquino era um frade dominicano, um teólogo que escreveu muitíssimo, prolífico, uma quantidade grande de obras em estilo variado. A mais famosa é a Suma Teológica, que não está acabada. A Suma é uma obra de teologia, mas inclui tantas coisas que é tão abrangente que tem também muitas informações, elementos que são essenciais para compreender as ideias políticas de Tomás de Aquino. Mas para além da Suma Teológica, Aquino escreveu uma outra Suma, a Suma contra os Gentios, que é uma espécie de obra polémica, talvez a sua obra mais bela, contra as outras duas grandes religiões do lago Pacífico, que é o Mediterrâneo na altura, que é o judaísmo e o mundo muçulmano, e, sobretudo, muitos comentários de obras de outros autores, a maior parte dos quais comentários de textos de Aristóteles. E uma outra coisa que era habitual no ensino medieval, na universidade medieval, onde havia poucos livros e pouco papel, é as questões disputadas. Portanto, os professores ensinavam propondo um problema, aceitando objeções dos alunos e tentando responder-lhes e contra-responder-lhes, e enumerando argumentos, etc. Ora, ele escreveu várias dessas questões disputadas, são alguns dos seus textos filosóficos mais profundos, mas a própria Suma Teológica está organizada em questões também. Não é? No entanto, antes de começar a escrever a Suma Teológica, obviamente, Aquino tinha sido discípulo de Alberto Magno, um dos primeiros defensores da aceitação de Aristóteles nas universidades, do estudo de Aristóteles, que antes eram dominados sobretudo pela teologia de Agostinho. Aquino escreveu e ensinou principalmente no Estudo General de Colónia, na Universidade de Paris e em Roma. Encomendou traduções das obras de Aristóteles e produziu comentários relativamente breves sobre essas obras, a maior parte dos quais escritos enquanto, ao mesmo tempo que ia escrevendo a sua Suma Teológica. Estes textos são também bastante importantes para o nosso conhecimento das suas ideias políticas. Nomeadamente tem um texto sobre o regime dos príncipes. Aquino nasceu em 1224 a 1225, sendo o filho mais novo da família nobre de Aquino, em Roca Seca, no sul de Itália, e, como acontece aos filhos mais novos, na altura, que não vão para o exército, não herdam as terras do pai, ele é conduzido ao convento beneditino mais próximo, um pouco com a esperança de que se tornasse eventualmente o abade do mosteiro mais tarde. Os registros, no entanto, não dão sinais de que Aquino tivesse alguma vez decidido a dedicar-se à vida monástica. Em vez disso, deixou Monte Cassino por volta dos 15 anos e vai estudar para o Studium Generale em Nápoles. O Studium Generale é uma espécie de pequenas academias que existem um pouco por toda a Europa, que começam a nascer e que estão na origem das universidades. Em Nápoles, Tomás de Aquino encontrou uma ordem religiosa recém-fundada, uma ordem mendicante, chamada Dominicana, em homenagem ao fundador, São Domingos do Gusmão.
As ordens mendicantes são muito diferentes das ordens conventuais porque os irreligiosos não estão vinculados à vida em conventos, embora pratiquem também uma pobreza austora. Mas os seus votos de obediência levam-nos não a ficar fechados num convento, mas a movimentar-se para todos os sítios onde a sua ação seja necessária. Em particular, a ordem dos pregadores, os dominicanos, tem duas finalidades que atraem imenso Aquino: ensinar e pregar. Ele recebe o traje dominicano em 1244, mas gera com isso um enorme problema familiar, que é que isso se torna incompatível com a família receber ou ter um representante como abade do mosteiro de Monte Cassino, e portanto a mãe manda os irmãos mais velhos, que são soldados no exército do imperador Frederico II, sequestrar o irmão mais novo e fechá-lo em prisão domiciliar até que ele mude de ideias. Infelizmente, ele era teimoso, não mudou de ideias, e portanto a família acaba por mandá-lo para Nápoles, mas os dominicanos de Nápoles, devido à instabilidade da situação, decidem que é preferível que Aquino não permaneça aí e seja enviado para Roma. É recebido calorosamente pelo mestre-geral da Ordem e rapidamente enviado ainda para mais longe, para o Estúdio General em Paris, onde ele está em 1245-48, e é onde ele conhece um erudito, que é também um frade, Alberto de Colónia, que veio a ser conhecido como Alberto Magno, e que era um mestre de teologia, mas era sobretudo um grande aristotélico, um amante da biologia, e fez imensos estudos de biologia. Juntamente com os outros frades da sua idade, Aquino fez o seu ano de noviciado, portanto o primeiro ano em que ele reflete sobre a sua vocação, e depois estuda teologia durante 2 anos. Em 1248, acaba por ser enviado com Alberto Magno para Colónia, onde estudou e se tornou o seu assistente. A Ordem tinha criado, nessa altura, quase ao mesmo tempo, em Colónia, um estúdio em general, na origem da universidade, e ele, como assistente de Alberto Magno, ajudou-o a preparar notas para as suas lições, algumas das quais versavam sobre as obras de Aristóteles. É nessa altura que Tomás de Aquino se começa a interessar por Aristóteles, embora os primeiros escritos deles são quando a Ordem lhe pede um professor para a Universidade de Paris. Quando a Ordem lhe pede um professor para a Universidade de Paris para ensinar Sagrada Escritura, ele envia, apesar de ele ser ainda muito novo, Tomás de Aquino. Quando Tomás de Aquino conclui o seu bacharelato em teologia, que é o que lhe permite ensinar, Alberto Magno recebe esse apelo para enviar um teólogo, e ele, com alguma perícia, consegue escolher que a pessoa escolhida seja Aquino. A primeira nomeação de Tomás de Aquino para Paris coincide com um momento de turbulência na universidade, porque há um enorme debate que divide o corpo docente sobre o uso dos textos de Aristóteles no currículo universitário. É um currículo cristão. As universidades não eram universidades do reino, eram universidades eclesiásticas. Visto Aristóteles ser, obviamente, um pagão, é problemático ensinar Aristóteles. Tomás de Aquino, que saiba, não intervém diretamente neste debate ou neste conflito, é ainda muito novo. Trata de escrever, para obter o grau seguinte, um comentário sobre as sentenças de Pedro Lombardo, coisas jurídicas e teológicas, e ele completa esse comentário em 1256. Mas se nos dedicarmos a contar as referências do seu comentário às sentenças de Pedro Lombardo, vemos que há 2000 citações de Aristóteles por comparação com as 1000 citações de Agostinho. Portanto, ao longo desse seu primeiro trabalho, Tomás de Aquino toma firmemente posição em favor de Aristóteles. Mas só 10 anos depois é que começa a escrever a Suma Teológica, em 1265, seguindo a metodologia das questões discutidas que se utilizava para ensinar, como expliquei, e o tempo que decorre entre o fim do comentário sobre as sentenças e o início da composição da Suma Teológica é também percorrido por controvérsias. A mais importante dessas controvérsias é a compatibilidade entre a razão
não assistido, ou as conclusões a que pode chegar a razão sem a ajuda da fé, e a revelação. E isto encarnava-se, sobretudo, na obra de Aristóteles, que era, aos olhos de Aquino, o filósofo por excelência. Era o representante até que ponto a razão podia chegar sem a fé. Durante a sua terceira nomeação para Paris, em 1268, ele começa a produzir a maior parte dos comentários às obras de Aristóteles. A sua intenção não é sequer apenas produzir uma síntese entre a fé e a razão. Ele tem que começar por demonstrar que tal síntese pode ser produzida. Portanto, este trabalho extenso de conciliação intelectual implica confrontar uma série de adversários intelectuais, digamos assim, quer os averroístas, que defendiam a teoria da dupla verdade, a verdade profunda da fé islâmica e a verdade da procura racional, mas também teólogos cristãos que seguiam a doutrina de Averroes e que procuravam tornar a leitura de Averroes a leitura convencional, a leitura canónica de Aristóteles. Tomás de Aquino consegue traduções mais perfeitas para latim das obras de Aristóteles e acaba por impor a sua leitura como a leitura tradicional de Aristóteles. Pelo menos a leitura tradicional no mundo cristão. A vida de Aquino termina mais uma destas controvérsias em que ele esteve constantemente envolvido, é a chamada a Roma para o Concílio de Lyon, em que se tenta uma conciliação com os gregos ortodoxos cristãos, e pelo caminho, devido às condições de saúde, ele começa a sentir-se cada vez pior, acaba por interromper a jornada e recolher-se no que é o seu leito de morte no mosteiro beneditino de Fossa Nova. Morre no dia 7 de março de 1264 e torna-se rapidamente o patrono das universidades, o patrono de cristãos das universidades. Tomás de Aquino nasce em 1225, no princípio do século XIII, numa pequena cidade de Itália, Roccasecca. É filho de uma família nobre, não de grande nobreza, os irmãos são soldados. Na juventude estuda no mosteiro beneditino de Monte Cassino, depois vai para estudar para Nápoles, mas em Nápoles encontra com os novos frades dominicanos, que praticam a vida austera, mas dedicam-se a pregar e a ensinar, e ele acaba por juntar-se à ordem religiosa em 1244. A família rapta, porque está muito descontente com a decisão dele, e depois de algum tempo de prisão domiciliária, ele finalmente é enviado para Nápoles novamente, e depois para Paris, onde encontra com Alberto Magno, e fica entusiasmado com o estudo de Aristóteles, é nomeado professor em Paris e vai começar a produzir as suas grandes obras. Na Universidade de Paris, Tomás de Aquino tem que tirar a licenciatura para ensinar. Parte desse exame para a licenciatura é escrever um longo comentário às sentenças de Pedro Lombardo, uma obra de teologia e de direito canónico, e Aquino cita Aristóteles mais de 2000 vezes, por comparação com o autor que costuma ser mais citado, que é Agostinho, que é citado apenas metade das vezes. Para ele, Aristóteles já se tornou o filósofo, o sábio pagão. Ele escreve comentários às obras de Aristóteles, também a muitas outras obras, e, sobretudo, encomenda novas traduções, porque há um enorme debate sobre se é possível conciliar a teoria de Aristóteles com o cristianismo. A obra mais longa dele, um manual, Suma Teológica, que ele acaba por nunca concluir, é justamente um esforço por fazer essa conciliação. É noutra conciliação que ele acaba por morrer, paradoxalmente, portanto, vai para o Concílio de Leão, quando há uma oportunidade de juntar a Igreja Ortodoxa Oriental com a Igreja Católica novamente, que esteve separada quase 1000 anos, e ele morre na piada.
Como é que podemos entender a investigação política de Aquino? Portanto, Aquino desenvolve o que ele chamou estudos políticos com uma parte específica do que ele chamava ética, ou o que nós agora chamamos de filosofia moral. Portanto, no seu comentário à Ética a Nicômaco, Aquino divide a filosofia moral em 3 partes. A primeira diz respeito à ética individual, em latim, qua vocator monástica, do indivíduo, que vive solitariamente. A segunda é que ele chama a ética doméstica, considera as ações dentro do grupo doméstico. E a terceira parte diz respeito ao grupo cívico. E é isso que ele chama o inquérito político, operaciones multitudinis civilis, quae vocator politica. No entanto, como se referiu, a sua filosofia moral chegou-nos em boa parte integrada na sua teologia. Quer dizer, ele não se interessava pela filosofia por si própria, mas começou-se a interessar porque achou que podia ajudar a esclarecer as verdades da fé. E, portanto, o estudo das suas ideias sociais e políticas requerem alguma consideração das suas ideias teológicas. Com efeito, se desejamos entender a investigação de Aquino sobre a política, aquilo que podemos designar a sua ciência política, precisamos de começar pela sua filosofia moral. Filosofia moral é uma expressão que ela própria pode induzir em engano. Quando pensamos em filosofia moral, pensamos em filosofia na justificação de imperativos morais ou de regras morais. Para Aquino é sobretudo um estudo das virtudes. Quer dizer, não se trata de estudar ou descrever imperativos éticos ou morais, mas, segundo a tradição aristotélica, o que é importante são as qualidades que, como seres humanos, podemos desenvolver e que nos fazem sobressair ou ser excelentes em certas atividades. Por exemplo, a coragem destaca o soldado, a prudência faz o estadista melhor do que os outros políticos e por aí fora. A virtude é mais importante segundo a atividade a que o indivíduo se dedica. No entanto, aquilo que Aquino chama filosofia moral estende também um pouco para além das virtudes morais ao que ele chama a sociedade política. Para estudar o estudo da sociedade política, Aquino precisa primeiro de conhecer a natureza humana e a sua perfeição, aquilo que o aperfeiçoa. Segundo Aquino, a excelência humana requer, com efeito, a perfeição adequada à natureza humana da pessoa. Para entendermos o que é para um ser humano ser excelente, para o que é a vida boa, é preciso começar pelo estudo da natureza do homem, das suas potências e das suas capacidades. A natureza humana pode ser estudada de maneira não científica, simplesmente porque vivemos como um ser humano numa sociedade política, e todos os homens, embora alguns sejam imaturos ou deficientes nas suas capacidades mentais, o que nos daria uma visão pobre do que é ser humano, têm uma capacidade para se desenvolver, e isto leva-nos a um conhecimento espontâneo, não científico, das comunidades em que vivemos, em que somos educados. Aquino diz que este conhecimento não científico, espontâneo, é particularmente no que diz respeito, particularmente importante, no que diz respeito à instrução, à educação que os filhos recebem dos pais. Tanto no seu comentário à Ética a Nicômaco como na Suma Teológica, nota, por exemplo, que a virtude natural da piedade, pietas, consiste em prestar certa honra e na caridade para com aqueles a quem devemos, temos uma dívida de gratidão, que são os nossos pais e mais profundamente Deus, e que nos deram a vida, que nos deram a educação, que nos criaram, que nos alimentaram, e esse é o fundamento do preceito eleitoral de honrar os pais. Portanto, os preceitos naturais nascem de um conhecimento espontâneo não científico da vida do homem em comunidade. Bom, mas é possível, para além do conhecimento espontâneo da natureza humana, segundo Aquino, fazer um esforço por conhecer a natureza humana de maneira científica ou filosófica. As duas coisas são iguais para ele. Não há distinção, então, entre a esfera da ciência e da filosofia, como continuaram a haver até aos princípios do século XX, ou pelo menos ao fim do século XIX. Este inquérito
implica o estudo das capacidades próprias da atividade anímica, o que se chama atividade psicológica. O entendimento científico pode ser obtido a partir de duas fontes. A primeira é a reflexão sobre nós próprios, quando exercitamos as nossas várias capacidades, de maneira que nos tornamos virtuosos, quer dizer que nos aperfeiçoamos intelectualmente, e como Aquino observa no comentário sobre a Ética a Nicômaco, essa reflexão funciona como o princípio ou fonte do que significa para agir de maneira humana. Aristóteles, diz ele, diz que, uma vez que as questões morais devemos começar pelo que é mais imediato para nós, isto é, a partir de certos feitos e feitos observados sobre os atos humanos, um homem que deseja ser um estudioso competente da ciência moral deve estar informado e ser experiente sobre os modos de vida humana. Isto é, sobre ações externas boas e justas e os atos da virtude e, em geral, todas as questões civis como as leis. Bom, este é o programa de Aristóteles, tal como Aquino o vê. A segunda fonte de entendimento científico da natureza humana é a reflexão através da lente de outros ramos do conhecimento ou de outras ciências, especificamente através do estudo da alma, que ele desenvolve no comentário sobre a alma de Aristóteles, mas também o conhecimento do mundo material, que ele chama física, e também da metafísica ou da teologia natural. No comentário à Ética a Nicômaco, afirma que o estudo das partes da alma humana é necessário para a compreensão do que é que aperfeiçoa ou não o homem, quer dizer, do que é que o torna virtuoso. É forçoso, portanto, investigar o que diz respeito às partes da alma, na medida em que são pertinentes para o estudo das virtudes. Esse é o âmbito da investigação psicológica de Aquino. Pois, como ele acrescenta logo a seguir, as virtudes especificamente humanas são aquelas que aperfeiçoam as partes que são caracteristicamente humanas do homem. Pode parecer até que é necessário investigar exaustivamente o homem antes de tirar qualquer conclusão moral. Aquino diz que não é preciso tanto, mas delimita claramente o uso da psicologia no estudo da moral, afirmando que a virtude humana é aquela que aperfeiçoa a ação do homem que decorre de acordo com a razão. Quer dizer, a investigação moral centra-se na perfeição daquilo que é particular ou peculiar à alma humana e que é diferente dos outros animais, a que nós chamamos razão. Mas é preciso fazer ainda aqui uma distinção, que é que a alma humana não é uma alma apenas racional. Quer dizer, Aquino, seguindo Aristóteles no Tratado da Alma e na Suma Teológica, distingue as partes da alma em três níveis. Diz que os poderes próprios da alma, quer dizer, dos seres vivos, ânima, quer dizer, animal, vivo, podem ser de três espécies. Os da alma nutritiva, que tem poderes nutritivos, os poderes sensoriais, potências sensitivas, e os poderes intelectuais, potência interativa. Todas essas faculdades se situam numa ordem específica dentro da única alma humana. Portanto, o homem tem é um só ser, é uma só pessoa, tem uma única alma. Não tem três almas. Mas há poderes que são próprios de cada espécie de alma. Como Aristóteles tinha explicado no Tratado da Alma, segundo a interpretação de Aquino, pelo menos, as plantas têm uma alma que ele chama nutritiva, quer dizer que têm apenas poderes nutritivos, como alimentar, crescer, reproduzir-se, etc. Os animais têm uma alma sensorial, que tem apenas poderes nutritivos e sensoriais, quer dizer, tem todas as características que tem a vida das plantas, a vida vegetal, mas acrescenta-lhe os desejos, a imaginação, a memória e a capacidade de locomoção. E os seres humanos que têm, para além das potências nutritivas e das potências sensoriais, a capacidade racional, poderes racionais, mas não apenas racionais. A natureza humana, a natureza racional da alma humana
não impede que os seres humanos tenham também vários tipos de faculdades dentro dessa sua única alma. Quer dizer, têm as mesmas tendências para o crescimento, para a alimentação, para a reprodução, para o conhecimento sensível, o mesmo prazer nos sentidos, a mesma tendência para evitar a dor, a mesma necessidade de se deslocar que têm as plantas e que têm os animais. Mas, no caso do homem, isto subordina-se ou é penetrado pela racionalidade, quer dizer, é transformado pela sua capacidade intelectual. Bom, assim, de acordo com Tomás de Aquino, a pessoa humana tem 3 tipos básicos de atividade vital: a atividade dos poderes nutritivos, a atividade dos poderes sensíveis e a atividade dos poderes racionais. Só interessam à moral aqueles poderes, aquelas capacidades que podem ser aperfeiçoados ou transformados pela racionalidade humana. Portanto, uma excelência propriamente humana é aquela que é aperfeiçoada de acordo com o poder racional. Quer dizer, o nosso crescimento físico não nos torna moralmente melhores nem piores. Não é? O facto do nosso nariz ou as nossas orelhas crescerem mais ou menos não muda a nossa natureza moral. Mas a maneira como nós dominamos ou tratamos os sentidos, as paixões, por exemplo, o eros, muda a maneira como transformando em amor, transforma completamente a nossa maneira de ser um ser de desejos. Também o facto de nós termos prazer ao ver coisas pode ser transformado pelo nosso desejo de beleza, pela nossa atração pela beleza. Portanto, não só há virtudes que são específicas da razão, por exemplo, as chamadas virtudes intelectuais, portanto, a curiosidade, a sinceridade, a rapidez de raciocínio, etc. Mas existem virtudes morais, quer dizer, a capacidade, ações humanas que podem ser aperfeiçoadas pela influência da razão. Portanto, uma investigação adequada da filosofia moral de Tomás de Aquino implica o estudo destas 2 formas de excelência humana: os princípios ou hábitos relativos ao uso dos sentidos e dos desejos, segundo a razão, chamados virtudes morais, e o estudo dos princípios ou hábitos que são perfeições próprias do uso do poder da razão, chamadas virtudes intelectuais. Porque são as virtudes intelectuais essenciais para levar os seres humanos ao seu pleno desenvolvimento. Porque não basta que as pessoas sejam bondosas. Em primeiro lugar, e talvez de maneira mais óbvia, porque as virtudes intelectuais são necessárias na medida em que permitem exercitar as nossas faculdades sensíveis em conformidade com a razão ou de forma razoável. Mas, num sentido mais profundo, essas virtudes humanizam os nossos poderes segundo o princípio da razão. Na Suma Teológica, Tomás de Aquino escreve mais ou menos isto, e eu vou ler. E visto que o bem tem a natureza de fim e o mal a natureza do seu contrário, a razão por natureza entende que serem boas todas as coisas pelas quais os seres humanos têm uma inclinação natural. Portanto, todas as coisas pela qual os seres humanos tenham uma inclinação natural e que sejam de acordo com a razão, são boas. E assim, indica, devem ser ativamente procuradas. E entende que coisas contrárias como más são aquelas que devem ser evitadas. Portanto, a ordenação ou a harmonia das nossas inclinações naturais corresponde à harmonia do ser humano e, portanto, também à harmonia dos preceitos da lei natural. Por outras palavras, Tomás de Aquino afirma que é natural raciocinar, que é parte integrante do que é a racionalidade, que a razão compreende também as inclinações naturais do homem, é a fonte dos seus poderes naturais, da natureza humana, as suas inclinações, que é bom para nós, que nós tendemos a escolher, e o mal, que é mau para nós e que nós tendemos a evitar. Seguir essas inclinações naturais é agir de acordo com o que ele chama a lei natural. Quer dizer, as exigências específicas da ação são assim conduzidas por preceitos que a razão tem capacidade de descobrir. Aquino enumera essencialmente 3 espécies de preceitos naturais próprios do ser humano. O primeiro é o que os leva a preservar a nossa inclinação à vida, visto que somos substâncias vivas.
O segundo é o que os leva a cultivar as nossas inclinações dos sentidos, de acordo com a reta ou justa razão. Por exemplo, o conhecimento curioso das coisas sensíveis, a faculdade de procriar e educar os filhos, e outros assuntos relacionados com a vida familiar, e uma terceira espécie que leva a buscar a verdade e procurar a verdade e preocupar-nos com a nossa felicidade, quer dizer, para ele, o nosso bem-estar, e isso, em última instância, só pode ser encontrado na outra vida em Deus, mas nesta vida podemos inclinar-nos para esse fim último, inquirindo sobre a natureza das coisas, sobre a verdade natural, né? E outras preocupações particulares. Entre estas circunstâncias que ajudam ao nosso bem-estar são as questões da vida política. Em resumo, o que é que podemos reter dos estudos políticos de Tomás de Aquino? Os estudos políticos deles são uma extensão da ética. Isto é uma inversão do que Aristóteles, o filósofo pagão, tinha dito, que é de que a vida do indivíduo era apenas uma parte da vida na cidade. Para ele é o contrário. A moral é uma questão de consciência individual e tem vários ramos, tem 3 partes: a ética do comportamento individual, da ética da família e a ética da vida cívica. A principal noção que ele introduz é a noção de lei. Para ele há 4 espécies de lei: lei eterna, lei natural, lei humana positiva e lei divina. A teologia e a filosofia, incluindo a filosofia política, portanto, eram domínios compatíveis, mas separados, porque estão baseados em fontes diferentes. A teologia baseia-se na fé, a filosofia baseia-se na razão. Porque é preciso começar por estudar a alma humana, a natureza humana, para perceber as ideias políticas de Aristóteles? É que, para ele, a ética é sobretudo um estudo das virtudes. As virtudes aperfeiçoam o ser humano. Por exemplo, a coragem torna o homem capaz de enfrentar perigos e de resistir em condições difíceis. E, portanto, se queremos saber como é que as virtudes aperfeiçoam o ser humano, como é que o ser humano pode ser melhor, temos que começar por estudar o ser humano. Há maneiras de estudar não científicas, por exemplo, através da educação nós vamos aprendendo coisas sobre os homens, através do convívio com outras pessoas, mas há o estudo também científico. Para ele implica partir do estudo filosófico da alma humana, a psicologia, do corpo humano, da física, estudar inclusive o que está para além do mundo físico, a metafísica, e identificar quais são as capacidades humanas que podem ser aperfeiçoadas. As capacidades têm 3 níveis: o nível vegetativo, sensível e intelectual, mas essas 3 formas de atividades no homem estão unidas num só princípio de vida. Quando aquilo que é especificamente humano, quer dizer, a razão, o intelecto, influencia a vida total do homem, essas ações são propriamente morais, são propriamente o objeto da ética. Por exemplo, respirar não seria matéria de ética, mas se controlar o nosso desejo de comer pode ser objeto da ética. Mas, claro, há também virtudes estritamente intelectuais que dizem respeito à maneira como nós utilizamos a nossa razão.